Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Hoje eu quero falar para você de agente que já viajou para viabilizar a contratação de centroavante pelo São Paulo, histórias que não se encerram, pelo contrário, elas se renovam. Tem também essa questão do lateral esquerdo que está gerando no São Paulo um falatório enorme. Nós temos as páginas da vida aí de Caio Paulista, né? A princípio era um cara que virou as costas pro São Paulo, tá nem aí, coisa e tal. Depois vem outra versão, o negócio, o bicho pegou. E tenho que falar com vocês sobre todas as últimas novidades, as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube, pra nós entrarmos agora nesse novo ano que vai aparecer com um belo elenco. O São Paulo tem a questão também do Wellington aí, o bicho tá pegando. Vem comigo aí. Ó, quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet. 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, onde você consegue dar palpites de futebol e se acertar você ganha. No primeiro comentário fixado, você usando o meu link, que tem o meu cupom lá, o seu primeiro depósito é dobrado. Deposita 100, vira 200, 200 vira 400 e assim vai até os R$ 1.560. Não esquece disso não. Gente, tá rolando a Premier League, ó, tá rolando, o bicho tá pegando na Premier League. O campeonato é inglês, é o inglêsão. Tem o Bournemouth com o Fulham, tem o Sheffield com o Luton. Aqui acho que fica mais legal esse Burnley contra o Liverpool. O Liverpool joga fora de casa e a vitória paga só 1,37. A vitória do Burnley paga 9,2, é muita coisa. Mas o que eu achei bacana mesmo é o time de Casemiro e de Antony, o Manchester United, que joga contra o Aston Villa. E olha que equilíbrio, apesar do Manchester, que pra mim é muito maior, jogando em casa paga 2,40. O Aston Villa, se ganhar fora de casa, paga só 2,80, porque tá muito equilibrado. O empate, que deve acontecer, paga 3,88. Muito top, tudo no primeiro comentário fixado, beleza? Valeu, XBet, tamo junto. Deixa aquele likeão no vídeo pra dar aquela moral no vídeo comigo aí. Likeão. E, gente, já comenta comigo também o seguinte, você confia, você acredita que o Caio Paulista, ele realmente virou as costas pro São Paulo e não tá nem aí? Ou você acha que o São Paulo virou as costas pro Caio Paulista, não quis saber de renovação, começou a empurrar um monte de desculpinhas pra não pagar o valor? Porque hoje eu já não sei. O São Paulo tinha que pagar pro Caio Paulista lá, pro Fluminense, 18 milhões de reais. Segundo o Fluminense, Fluminense não, mas segundo o que passaram para um jornalista aí, que é do meio, que tá sendo bastante criticado por outros jornalistas, o cara traz os furos principais. E aí ele ouviu o agente do Caio Paulista. Quando ele ouve o agente ele coloca de uma maneira que o São Paulo tá 100% errado. E é bastante convincente. Eu fiquei falando, nossa, o São Paulo realmente deu mancada com o Caio. Porque assim, o agente fala assim, ó, é o Eduardo Urano lá, né? Ele fala assim, ó, o São Paulo e o Fluminense estavam acordados do parcelamento. Só que aí o São Paulo não paga, nem parcela nenhuma, não finaliza. Em todo momento, parecia que o São Paulo não queria ficar com o Caio, porque o São Paulo não procura a gente. A gente fala com o São Paulo desde o meio do ano e parece que o São Paulo tá tratando com um jogador que ele não quer ficar. Quando começa a aparecer o lance do São Paulo ficar com o Caio mesmo, o São Paulo chega no Fluminense e fala, beleza, mas eu não vou te pagar, eu quero te pagar menos porque você me deve X do Hudson. Então, o São Paulo demonstrando, segundo esse agente, que não tem esse interesse todo em ficar com o Caio, os caras lá, o Caio e o agente falaram, ó, meu, eu quero trabalhar, o Caio falou. O agente foi e arrumou pra ele outro time que deve realmente ser o Palmeiras. Talvez não seja, mas tudo indica que é o Palmeiras que vai fechar com o Caio. A peitada que o Caio deu no São Paulo é tendo um Palmeiras na retaguarda, tendo um Palmeiras ali segurando. Ele não ia dar essa peitada no São Paulo e voltar pro Fluminense, ficar sem clube, isso não ia acontecer. Então, é claro que ele deve ter alguma carta na manga aí. Agora, o que tá acontecendo com esse jornalista que divulgou o Eduardo Urão, o agente, é que tem outros jornalistas falando, nah, você dá palco pro agente, não pode tratar com o cara assim não, e coisa e tal. Eu discordo completamente de você não deixar o cara ser ouvido. O cara pode ser o lixo que for, pode ser a boa pessoa que for, pode ser o que for. Nós temos que ouvir a versão do cara. Nós aqui São Paulinos queremos a versão da diretoria, que o que nós temos agora foi o Júlio Casares chegando lá e falando assim, ó, pra jogar no São Paulo tem que querer. Beleza, faz todo sentido, mas também tem que receber, né? Além de jogar e ter que querer, também tem que receber, tem que ser contratado. O São Paulo parece que esperou, segundo o agente do Caio Paulista, esperou até o último minuto pra fazer o pagamento, e em vez de pagamento mandou um e-mail. Agora o São Paulo mostra um e-mail, tá? Amigão, por que mandar um e-mail no último minuto para fazer o pagamento?
sabe? Então, o Fluminense deve do dinheiro do Hudson, aciona o Fluminense. O Botafogo deve do dinheiro lá do menino do Henrique Almeida, aciona o Botafogo. Sabe, o Léo Pelé, o Vasco vai dever. No São Paulo, todo mundo pode ficar devendo. Eu não consigo entender essa história. Não precisa pagar o São Paulo. Ninguém precisa pagar o São Paulo. Então, pra mim, são coisas diferentes, sim. Ou então, já que não precisa pagar, compra o Caio Paulista e também não paga o Fluminense as outras parcelas. Paga a primeira, faz o contratinho com ele e não paga o resto. Seria assim? Porque aí ele fala, Fluminense, tá beleza, eu te pago o resto, mas você tem que me pagar o Hudson. É chumbo trocado. Agora, o São Paulo não vai pagar, aí o Fluminense, então o São Paulo perdeu o jogador. Ah, mas não é o Serginho, não é o Leonardo, não é o Newton Santos, né? Não é o Marcelo do Real Madrid com 25 anos. Concordo, não é mesmo. Mas era o que nós tínhamos. E agora estamos com o lateral Wellington, que, pasmem, não tem contrato com o São Paulo até depois do ano que vem. Ele pode assinar pré-contrato depois no meio do ano que vem e não ficar no São Paulo. Há quem diga que o Wellington não renova com o São Paulo. Nós teríamos então Patrick Lanza para a lateral esquerda, então fica muito complicado de pensar. É aí que aparece o Dalbert. E eu vi muita gente falando muito mal do Dalbert. Ô, Dalbert, pelo amor de Deus, você é um bagre. Você é um lixão, você não serve pra nada. Você é refúgio do Internacional. Calma aí, calma aí. O cara ficou no Inter de Milão, no Rennes, no Cagliari. O cara ficou jogando pela Europa ali. Ficou no Nice também. Então, ele é um cara que jogou muito tempo na Europa e que quando volta pro Brasil, não é que ele não jogou nada no Inter. O Inter, ele teve problemas também no passado e quando ele tá jogando ali, ele já pega um time meio que montado. Ele é vaiado numa substituição que ele tá saindo de campo e ele reclama com a torcida. Ele fica, tipo, falando pra torcida, grita mais, tipo, porque ele não acha que ele jogou tão mal assim. Isso não é pra mim um cara descompromissado. Isso pra mim é um cara que quer jogar. E estava pagando o pato por culpa não dele. Sabe, você começa a pagar o pato porque a bola não chega. Já vi acontecer isso com o Luiz Fabiano. Jogando com um bando de cego no meio campo, a bola não chegava uma. O pipoca era o Luiz Fabiano pra alguns espertos aí. Então fica difícil pra um lateral chegar de 10 anos fora do Brasil, o cara volta, joga um jogo no Inter e sai vaiado. Sabe, não tem nenhum período de adaptação. Nós vimos o Lugano ficar um ano no banco do São Paulo. Vimos o Raí ficar um ano no banco do São Paulo. Vimos o Alan Franco chegar péssimo. E hoje ser um zagueiro importante pro São Paulo. Será então que nós não deveríamos dar um pouco mais de chance pro cara? Tentar contratar um cara de graça? Não, é bagre, foi vaiado no Inter. Eu não penso assim. Olha o Luciano. O Luciano, ele foi ridicularizado no Grêmio. Ridicularizado. São Paulo trouxe o Luciano e o cara tá pra virar ídolo do time de São Paulo. Então eu discordo de pegar no pé do Dalbert agora de graça. Pra mim é de graça, o São Paulo está precisando sim de lateral. Se vai ser o Dalbert ou não sei. Podia ser alguém melhor? Com certeza. Mas o Dalbert é um lateral melhor do que não ter ninguém. Concordam comigo? E ó, teve também aqui uma questão do reserva do Caleri. Segundo o jornalista Rafael Emiliano, o agente do Pedro Raul voou pro México, pegou o avião para ir lá para finalizar essa tratativa, essa negociação do empréstimo do Pedro Raul com o São Paulo. Então ele quer convencer o Toluca a liberar o Pedro Raul para ele vir jogar no São Paulo. Quando a gente pensa no Pedro Raul, esse sim você pode, aí não é bagre, esse é bagre mesmo, tá? Eu discordo que o Pedro Raul seja um péssimo jogador, tá? Eu discordo que ele seja um péssimo jogador. Não acho o Pedro Raul excelente. Acredito sim que o Ryan Francisco, ele tem que ter chance. Acho que até o Thales Vander, mas o Ryan Francisco mais ainda, que é mais bola que o Thales Vander hoje na base. E quando você tem um Pedro Raul, ele pode atrapalhar uma ascensão, sabe? Um crescimento de um cara igual o Ryan Francisco. Isso pode. Agora, o que pode atrapalhar um cara igual o Ryan Francisco também é você colocar ele pra jogar uma Libertadores sendo reserva do Caleri, o Caleri se machuca e você tem o Ryan Francisco pra encarar o Palmeiras no Allianz. Isso também pode ser um problema. O Dorival Júnior, ele tem um plano de envelhecer um pouco mais, dar mais experiência para esse elenco do São Paulo para jogar a Copa do Brasil e a Libertadores. Ele tá entendendo o seguinte: o Brasileirão, você precisa de mais jogadores e principalmente jogadores experientes para jogarem no São Paulo, para o São Paulo não brigar, para não cair, o São Paulo conseguir ficar tranquilo no Brasileiro. Na Copa do Brasil e na Libertadores, o São Paulo tem meio que um time pronto.
E quando o São Paulo precisar de mais experiência, não entrar o Thales Costa, não entrar o Negruti, não entrar aí o menino da base, o Patrick Lanza, não entrar um menino da base que você nem sabe se está pronto ainda, pra encarar o Bruno Henrique do Flamengo, o Pedro, sabe? O De La Cruz e o Arrascaeta. Então, quando você entrou no time de São Paulo o Luiz Gustavo, o Dorival confia mais. E não é pra você esganiçar o Luiz Gustavo de jogar 50 jogos no ano. Não, mas em jogos pontuais, jogos importantíssimos, onde o São Paulo precisa de experiência e aquela correria é o que menos importa, importa mais saber jogar um jogo decisivo, então o cara mais experiente, o Dorival confia mais. Esse Fluminense ganhar a Libertadores com Marcelo, Felipe Melo, Germancano, o Fábio no gol, sabe? Jogadores veteraníssimos, ali tem até o Ganso que não é veterano tanto, mas é um cara mais paradão. Você tem jogadores veteranos que levaram o Fluminense ao título da Libertadores, e isso é muito do que o São Paulo tá querendo. O Dorival vai sim usar os meninos da base como ele gosta de usar. Dorival é um cara que quer um elenco minimalista, sem muitos jogadores, e que tem a base para ele poder usar sim. Ele puxou já o Thales Vander, ele puxou já o William Gomes para jogar com ele, vai ter o Caio, vai ter também o King Faisal, deve ter o Ryan Francisco no meio do ano, e o Dorival tá pronto para isso. Agora, não dá para criticar o Dorival quando ele quer elenco um pouco mais experiente para jogar competições importantíssimas, ou o Brasileirão que não pode ficar a Deus dará. Aí o Pedro Raul seria um cara assim importante. Passou bem pelo Guarani, Goiás, né? Outro Guarani, o Goiás. Passou bem pelo Botafogo, fez alguns golzinhos. No Vasco, achei que foi um pouquinho menos. Botafogo, ele jogou também. Começou no Botafogo, eu conheci ele no Botafogo, ele faz gols. Ele é um cara cabeceador também. Então, você tem um cara que, quando o Caleri sair, você tem uma característica mais ou menos semelhante, faz um pivô, segura uma bola e consegue um cabeceio, não é errado não, tá? Então, o Pedro Raul, se chegar no São Paulo, vai atrapalhar o Ryan Francisco sim, mas não podemos encarar isso como um pesadelo, principalmente se ele vier por empréstimo. Concordam, meus amigos? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, bate esse dedo no like aí, tamo junto! Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!